Estamos entrando, já estamos online aqui no Facebook, guardando o nosso YouTube. Então tá. Hoje aqui com presenças muito especiais, né? Vou iniciar aí falando com o nosso colega que já está ativo com a gente na conversa, que é o Odimar Garret, que é intérprete de Libras, né? Ele trabalha com essa parte de inclusão e uma pessoa que presta um trabalho muito bonito. Obrigada, Odimar, pela tua presença, e a gente se sente muito honrado em poder trazer essa novidade aqui para o SETSERGS, né? Dentro dos nossos conjuntos de lives e programas online, que é a questão da interpretação, né? Legal. A gente, então, está ao vivo para fazer a primeira realização do nosso Inovar. O Inovar, ele é um programa que foi elaborado pelo SETSERGS e é um grupo dedicado aos profissionais de recursos humanos que atuam em transportadoras, né? A ideia do SETSERGS, quando a gente idealizou esse projeto, era aproximar as áreas de RH, né? Era criar um canal, um espaço para que, num segmento tão específico quanto o nosso, a gente tenha com quem trocar ideia, com quem compartilhar boas práticas, pessoas com as quais a gente possa buscar auxílio, tirar dúvidas, né? Isso eu acho que, enquanto segmento, é muito importante. A gente tem bastante especificidade, a questão dos nossos motoristas, né? De ter o nosso funcionário longe, muitas vezes, dos nossos olhos. Então, a gente ter um grupo, assim, que comece a criar uma confiança e que a gente consiga fazer essa troca, eu acho que é extremamente válido para o setor, né? A gente vai estar ajudando a desenvolver os profissionais de RH para que eles levem todo esse conhecimento e essa melhoria para dentro das suas empresas. Então, a gente teve que parar aí durante um tempo, assim como muitas coisas, né? Em virtude da pandemia, mas estamos de volta, né? E agora num formato digital. O que a gente acordou como funcionamento do Inovar vai ser o seguinte: nós vamos ter uma live no mês, como essa que nós estamos fazendo, e nos dias seguintes uma reunião fechada. A live ela vai servir para que a gente convide um especialista, né? O Inovar aqui a gente tem a parceria com a BRH, então a BRH sempre nos cede alguém extremamente qualificado aí para estar debatendo e explanando sobre o assunto em questão. Hoje a gente tem aí a Cristiane Steigleder, da Steigleder Consultoria, né? Que já tem 11 anos de atuação no mercado, e ela vai estar com a gente então para falar como selecionar por meios digitais, né? Então, Cristiane, bem-vinda. Vou passar Obrigada. a palavra aí para que você rapidamente te apresente e Perfeito. aí eu faço a introdução do nosso assunto. Ótimo. Primeiro, te agradecer, né? Agradecer ao SETSERGS, empresa, instituição de 60 anos, que é hoje mais essencial do que nunca, né? E todas as empresas que compõem essa instituição. E também agradecer a BRH, que fez essa indicação e conexão com vocês, a ti, Thaís, por confiar em mim também essa primeira live do Inovar, né? Que bacana, muito obrigada. E também ao nosso intérprete de Libras aí, o Garret, né? Que é uma inovação, a primeira vez que eu participo com uma tradução em Libras, estou muito honrada também. Eu sou Cristiane Steigleder, como a Thaís colocou, eu sou da BRH, sou voluntária há quase 20 anos já na Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio Grande do Sul, na pasta de educação corporativa. Mas eu acompanho mais firmemente, assim, há muitos anos, desde 2000, os grupos de estudos da BRH. Até convido a nossa comunidade a participar aí dos grupos de estudos. E tenho uma consultoria especializada em seleção de executivos, profissionais especializados e assessoria na carreira, a parte de avaliação executiva e também orientação vocacional há 11 anos. Porém, eu sou psicóloga e eu tenho entrevistado há mais de 25 anos. Em setembro do ano passado, eu entrevisto pessoas há mais de 25 anos. Porque eu comecei num grupo econômico, o Grupo Ipiranga,
foi a minha escola profissional lá em RH, e já fazendo seleção, recrutamento e seleção, né? Depois, a partir do início dos anos 2000 ali, eu vim para consultorias de seleção de executivos. Então, já são quase 20 anos também fazendo especificamente essa atividade de seleção de profissionais estratégicos, né? E eu sou também pós-graduada em gestão de negócios, tenho outras atividades voluntárias. Eu já fui presidente da Junior Achievement Rio Grande do Sul, que ensina empreendedorismo aos jovens, né? Desperta empreendedorismo nos jovens. E também estou líder do Grupo Mulheres do Brasil, que reforça todas as ações femininas, né? Núcleo Porto Alegre. Mas já somos mais de 40 mil mulheres. Então, eu gosto muito do voluntariado e amo muito fazer o que eu faço aí nesses 25 anos, tá? Porque eu percebo, assim, a importância que é potencializar a liderança das pessoas, né? Ou a atitude empreendedora das pessoas na busca das suas carreiras e atender a demanda das empresas, das organizações, assim, fazer esse match é muito gratificante para mim. Legal, bastante experiência, então, para compartilhar hoje, né? E acho que mais ainda é bom a gente ter uma experiência com tantos anos dentro dessa parte aí de entrevistas em formatos que, de repente, hoje já não são tão atuais, né? Porque vem tanta coisa mudando. Esse é o nosso tema hoje, obviamente que não vai ser extinto, enfim. Mas, para os tempos de hoje, assim, a gente tem novas formas aí de estar realizando as nossas seleções, né? Em virtude do isolamento. Eu queria iniciar, Cris, falando contigo sobre a questão do desafio, né? Eu acho que o processo de seleção por si só, ele já é um grande desafio e um grande momento para o recrutador e para o entrevistado, né? O entrevistado, quando tu está em busca de emprego, de uma recolocação, sempre existe aquela ansiedade, né? Os anseios ali sobre determinada vaga. E o recrutador da mesma forma, né? Sempre assim, na ânsia, assim, tem seus indicadores, tem os processos internos da empresa que tem que ser fechado, postos de trabalho que dependem da produtividade ali daquela pessoa, né? Para que a empresa funcione de forma redonda. Como que tu, hoje, como profissional da área, tem visto como tu enxerga o sentimento do entrevistado e do recrutador em meio a esse novo mundo, né? Nós temos o WhatsApp, nós temos aplicativos voltados especificamente para entrevistas, né? Nós temos outros vários aplicativos que nos permitem nos conectar em áudio ou em vídeo, então com o candidato em questão, né? E isso tem acontecido. Como tu enxerga o sentimento dessas pessoas hoje? Ela é diferente? O entrevistado hoje, o sentimento ao iniciar uma reunião, uma entrevista online, ele é diferente daquele sentimento quando ele estava ali na recepção, aguardando ser chamado para a sala, digamos assim, né? Qual a tua percepção para a gente iniciar essa conversa? Sim, bem importante essa questão, né? O que eu acredito e tenho visto, né? Eu estou há mais de 100 dias trabalhando home office, entrevistando exclusivamente entrevistas à distância, né? E interações por WhatsApp, por e-mail, continua o e-mail, né? Porque também nós estamos num período que o passado ainda está conosco, o presente e o futuro já chegou, né? Então tá tudo junto, misturado. E o profissional que vai ser entrevistado, mesmo que ele tenha muitos anos de experiência, né, e avaliado para uma oportunidade, ele é natural que ele tenha uma ansiedade, né, levante a ansiedade, né? E aí tem várias reações dessas pessoas, né? Que pode ser na hora da entrevista a pessoa ou falar demais, ser prolixa, ou falar de menos, né? Mas na antessala da presencial, a pessoa está com o coração palpitando ali. É o mais natural, né? E, atualmente,
com essa forma, a gente pode até aproximar, porque a gente tem trabalhado assim com WhatsApp direto, né? Então, tu tem te aproximado um pouco mais, assim, e atendido até em horários que não seriam o adequado atender, né? Porque a gente também tem outros contornos dentro de casa, né? Outras questões a fazer dentro do home office que a gente tem que cuidar para dar os limites. Mas a pessoa, ela fica ansiosa porque ela tem que enfrentar o vídeo, né? Atualmente, as pessoas que não vinham se treinando, porque não é que a entrevista à distância é só de agora, né? Agora ela é 100%, mas ela já vinha sendo praticada por empresas em determinadas etapas do processo há muito tempo já, né? Há muitos anos já vem. Por exemplo, em 2016 eu conversei com uma profissional que trabalha uma grande empresa de tecnologia, e ela disse que já estava fazendo todo o processo seletivo à distância, né? Com uma gravação de um pequeno vídeo para iniciar o processo, uma solicitação disso, entrevista gravada, entrevista à distância com os gestores, só conheciam a pessoa quando a pessoa se apresentava presencialmente no primeiro dia, né? Então, continua tendo ansiedades por partes dos profissionais, né, para entrar nessa questão do vídeo. E aí eu já gosto de, assim, dar dicas, né, de como a pessoa tem que treinar, ela tem que se enfrentar nessas realidades, porque cada vez mais a nossa vida vai ser em vídeo, né? Então, a área de seleção, ela está funcionando de uma forma que tu tenhas que te preparar para isso também, né? Sim. Tu falaste ali da questão de uma amiga que disse que já estava fazendo 100% online, né, a Algumas seleção. seleções. Isso. Uhum. E tu comentou a questão do envio de um vídeo. Eu acho que isso é uma prática que eu vejo as empresas adotando bastante também, né? E eu acho que ele é um desafio para o candidato, né? Porque a gente conversava ali nos bastidores que ele vai ter que se reinventar, ele vai ter que aprender a ser objetivo, a falar o que realmente ele precisa. E as empresas, porque vão ter um ganho de tempo, né? Porque hoje o que acontece? Tu tria currículos, tu entrevista presencialmente, né? Vamos dizer, antes da pandemia, e tu entrevista várias pessoas. A solicitação desse vídeo, que a gente chama aí de um vídeo de apresentação, né, já consegue te dar uma qualidade de avaliação do próprio currículo, né? Na verdade, ele é uma extensão do currículo e ele vai te gerar um ganho de tempo justamente da questão das entrevistas, que é onde nós, como recrutadores, mais não perdemos, né? Onde nós é a parte do processo que mais nos toma tempo, né? Que é investigar as experiências desse candidato, né? As atitudes que ele teve em determinadas situações, enfim. Então, eu acho que esse vídeo já nos proporciona ter uma ideia da forma como ele se comunica, como ele se porta, como ele se apresenta, né? Eu acho isso bastante interessante. Tu tem visto essa questão do vídeo também, na verdade, vamos dizer, como se fosse um currículo online, né? Que seria a etapa anterior à entrevista? É prática corrente, né? Nós temos utilizado, as empresas têm utilizado essa questão do vídeo, e aí, para o profissional que recebe também, ele tem uma outra percepção de o quanto também esse profissional pode ser objetivo, pode tocar nos pontos fundamentais, atenção ao que foi pedido ou não, né? Ou não deu atenção para o que foi pedido, os cuidados que ele tem para enquadramento mesmo, cuidados de tecnologia mesmo, né? Do som, do enquadramento, da luminosidade, exato, da adequação ao tema, né? Se foi pedido uma apresentação de até 3 minutos, ela tem que ser, tu tem que te puxar para conseguir colocar tudo ali naqueles 3 minutos, né? Para as empresas, realmente, é um ganho de tempo, né? Muitas empresas que faziam coletivas
não estão preferindo fazer essa questão de vídeos, né? E mais que isso, assim, em alguns anos atrás, a gente já vem com plataformas que fazem as entrevistas gravadas, né? Que é além desse vídeo inicial, que o profissional tem 1 a 2 minutos para cada pergunta para responder. Então, ele realmente precisa se desenvolver nessa habilidade atual e daqui para frente cada vez mais de vídeos. Sim, que a gente consegue se organizar, inclusive, né, com o tempo da entrevista, porque também é comum, eu acredito, pela minha experiência, às vezes a gente não se perder, mas tu acabar te alongando em determinados temas que para aquela vaga ou para aquele perfil em questão, de repente não são tão relevantes, né? A gente acaba às vezes pela fluência da conversa. Tu falaste de um cliente, tu comentou que já utiliza essa plataforma gravada, né, Cris? Eu não sei se tu pode, se tu sabe algo mais que tu teria a contribuir, a trocar com a gente sobre isso. Como Sim, que ela funciona? eu tive a experiência, foi 2016, não, 2017, né? Eu já tive acesso a essa plataforma, se não me engano, é Profile, e o nome da plataforma, né? Ou não, Presumê, desculpa, agora lembrei certinho, até a plataforma. E o que eu senti assim no processo? Era uma oportunidade em Curitiba para um gestor de grandes contas, assim. Então, é claro que já era um serviço, essa empresa, né? A natureza dessa empresa que exigia bastante de mindset digital, assim, de ter essa condição, né? Então, eles aplicaram em muitos candidatos essa entrevista gravada, né? E muitas pessoas terminavam o tempo e não conseguiam não chegar no ponto de responder a pergunta. Né? Então, o que eu tive que fazer como a intermediadora, né, a mediadora desses dois lados, assim, do meu cliente. Acho que a Cristiane trancou ali. Enquanto ela não retoma... E dos candidatos. Eu preciso... Cristiane, tá trancando aqui um pouquinho a tua internet. Vou aproveitar e fazer um comentário sobre essa questão da plataforma, que eu conversava com a Cristiane também, que é a questão... Oi, Cristiane, voltou. Vou repassar a palavra para ti, então. Tá me ouvindo? Vamos lá. Continua. Tu estava falando do teu papel, então, como intermediadora, né, da plataforma. Isso. Pode dar sequência. Que eu precisei para os profissionais, digamos, pedir que eles se preparassem melhor para entrar nessa plataforma de entrevista gravada, né? Que teriam perguntas que, no máximo, o tempo seria 2 minutos para responder em tais temas. Era uma posição mais comercial e marketing, e eles tinham que trazer, assim, as situações de atingimento de metas. Então, a gente também tem que educar para essas inovações, né? Tanto as empresas, né? Também já fiz indicação para outros clientes dessas plataformas, e também os profissionais como se posicionar e para ter um resultado, porque também a empresa ela pode estar abrindo mão de um bom candidato por uma ferramenta que ainda não está bem treinada pelo mercado, né? Pelas pessoas. Claro. E aí ela perde um bom candidato também, se bem que nesse sentido era necessário muita agilidade digital, né? Então já era um fator assim, de avaliação, né? De que a pessoa não conseguiria atingir aquele nível ali. Eu acho que isso é importante, tu falaste que a gente precisou ensinar as pessoas, né? E o inovar, vamos aproveitar aqui o grupo, o lema inicial do inovar é que se por um lado a tecnologia ela é o vetor da mudança, por outro, a essência são as pessoas.
né? Então, aquela coisa de que não adianta muitas vezes tu comprar uma plataforma que tem tempo limitado de pergunta e resposta, enfim, para efetuar os teus processos, se de fato tu não vai estar preparado para entrevistar com esse novo ritmo, né? Então, às vezes, aquela questão da gente subir um degrau de cada vez, né? É muito importante a gente atuar na cultura da empresa, iniciar, às vezes, por ferramentas mais simples, né? Que às vezes não tem todos os recursos necessários, mas que para aquele momento ela é mais adequada do que uma plataforma específica, né? Eu acho que essa questão de que a gente precisa ensinar as pessoas, né? Não é só bombardear com um monte de novidades e tendências, né? E não ensinar. E a questão do formato do Inovar, onde a gente está tendo essa live e nos dias seguintes a gente vai ter uma reunião fechada, tem justamente esse intuito, né? É a gente absorver o conhecimento, ouvir tudo que tu tem para nos trazer, né, em termos de mercado, de mundo hoje, sobre a questão da entrevista digital, e poder depois, em um grupo fechado, avaliar o que eu tenho feito, onde que isso se aplica, né? Eu tenho condições, às vezes a gente tem públicos internos, de repente, algumas linhas de operação que tu não consegue aplicar esse formato digital, porque não existe uma condição adequada do outro lado, né? Então, não adianta a tua empresa ter, se o candidato não tem, né? Eu, como transportadora aqui, nós com os motoristas, enfim, a gente tem feito 100% das entrevistas digitais. O que tem ocorrido de forma presencial são os testes práticos, né? Que é a questão da capacidade técnica. Então, isso não tem como fugir. Mas a minha linha, por exemplo, nos CDs de distribuição, muitas vezes, alguns auxiliares, né, ajudantes, assim, que já não tem a condição de eu ter uma entrevista de qualidade, né? Mas acho que a questão de treinar as pessoas E também, outra etapa bastante relevante, assim, que surgiu nos últimos anos, outra tecnologia, são as plataformas integrais, assim, de recrutamento e seleção, que, na realidade, as empresas podem ter acesso, né, adquirir, e elas são muito efetivas para o recrutamento, né, para a fase de atração e até mesmo de testagem, alguns testes de perfil, de relatórios de perfil comportamental ou testes de conhecimento mesmo, como a GUP. Não sei se vocês já ouviram, eu estou falando das marcas porque elas são pioneiras, assim, né? Uhum. A GUP é uma plataforma que ela faz a mineração de dados no Big Data, né, na toda a web, dentro daquele crivo, e então de 1.000 candidatos, em 15 segundos tu chega nos 5 ou 10 mais próximos do perfil, né? E tem coisas ótimas, como isso do tempo, que é absurdamente significativa, a diminuição do tempo na triagem, né? Mas também tu podes incorrer em algumas desvantagens, como deixar de fora uma pessoa que naquele crivo tinha, sei lá, 45 anos, não digo de idade, mas algum crivo que tu coloca muito rígido, e aí pode perder também bons candidatos, né? Ou entrar alguma etapa ali, algum crivo com requisito com algum preconceito, a gente tem que ter esses cuidados, né? Que são a essência do recrutamento e seleção também. Que, como eu também digo, uma pessoa antiga da minha família falava, tem coisas na vida que não se queima, né? Então, as coisas essenciais de como fazer com cuidado para as organizações e para as pessoas e de forma correta, elas são mantidas mesmo no digital, né? Tem que ter esses cuidados. Então, essas plataformas também estão sendo muito usadas para o recrutamento, para agilizar tempo, para o recrutamento por redes sociais também há muitos anos já, né? Eu mesma fui prof convidada em alguns MBAs de gestão de pessoas para dar um seminário de recrutamento e seleção pelas redes sociais. Então, isso desde 2013. E aí eu lembro uma situação que eu estava numa cidade do interior, que tinha um ponto dessa universidade no interior, e aí tinha uma colega, uma aluna, na verdade, que era consultora, conduzia processos seletivos,
e ela disse que foi fazer uma seleção em Santo Cristo, no Rio Grande do Sul, né? Bem pequena a cidade. E costumeiramente faziam pelas rádios o anúncio, né? A divulgação das vagas. E aí não veio nenhum currículo. Mas na medida que ela fez no Facebook, já vieram muitos currículos, né? Então, o recrutamento também, ele pode ser muito tecnológico, né? Pode nos agilizar muito, assim, e nos ajudar muito essa parte digital. É o que eu ia comentar o antes. LinkedIn, que alguém está colocando, né? A Carla é nossa colega de inovar, e só fazendo referência à Carla, que conseguiu aí nos aproximar do Odmar, né? Ela que viabilizou aí essa interpretação de Libras. Que ótimo. A Carla está falando do LinkedIn, né? LinkedIn é uma ferramenta, é uma rede social profissional, ainda muito usada, mas eu, nessa minha trajetória longa, eu conheci e comecei a trabalhar com LinkedIn em 2004. Então, é uma ferramenta que perdura, que se transforma, está se adaptando, renovando, muito significativa ainda para a seleção. Oi, Cristiane. Acho que a Cristiane caiu aqui. Se puder voltar um pouquinho, Cris, tu travou aqui pra gente. Esses são... Ó, agora vamos, deixa travado. Né? Falando de link... Esse então é um outro desafio. Faz parte, né? Até onde vocês ouviram? Tu estava iniciando falando do LinkedIn ali. Aham, que desde 2004, né? Eu trabalho com LinkedIn, que ele é muito utilizado, e na realidade eu perdi um pouquinho o fio da meada. Mas sim, rede social profissional, LinkedIn ainda é o top. Eu digo nós porque eu também sou parceira da Porto RH, que é uma outra consultoria. Nós fizemos pesquisas de tendências em RH, e 2018 foi a última, temos que retomar até a última edição, mas já em 2018, das empresas que responderam, era, em primeiro lugar, a busca pelo LinkedIn de profissionais especializados, né? E o que eu estava colocando é que nessa busca de líderes que eu faço, seleção de executivos e profissionais mais estratégicos, assim, o LinkedIn é primeiro lugar, assim, né? Primeiríssimo lugar. Mas as outras redes sociais também, tantos recrutadores de empresas ou consultores, é importante utilizar, porque tu também tem a vantagem de entrar num outro olhar, que é o olhar da seleção por competências, que também já temos 30 anos de seleção por competências, quase, mas seleção por valores, né? De começar a enxergar além das competências técnicas e comportamentais, ou dentro das comportamentais também a questão dos valores. Alinhamento de propósito, do conhecimento do propósito de uma organização e alinhamento com o propósito do candidato, né? Que isso é muito importante, e a gente pode verificar isso, assim, checar. Claro que não é o todo, mas te dá pistas de como é coerente ou não esse alinhamento de valores. Isso que tu colocaste agora, tu quer dizer que às vezes o LinkedIn, em termos técnicos, ele ainda é bastante eficiente, mas que às vezes tem outras redes sociais que podem nos dar uma percepção mais a nível de propósito, né? Onde as pessoas misturam mais Exatamente. a sua vida pessoal. E até mesmo assim, em posições não de liderança, posições menores, né? Numa entrevista com um profissional, certa ocasião presencial, né? No velho mundo, um rapaz para uma posição de analista, assim, ele me trouxe meio que sincericídio, assim, muito sem crítica, mas que ele tinha uma dificuldade de chegar pontualmente
no trabalho, né? E aquilo tá, ok, passou, assim, eu não fui muito a fundo, mas aí o que a gente faz, né? E dá uma olhadinha nas redes sociais, né? E é assim, né? Porque a gente não vai querer anonimato nos tempos de hoje, né, Thaís? A gente tem a nossa vida olhada por todos, né? Então tem que perder essa ingenuidade que não estão te olhando, estão te olhando também. E ali, nessa situação desse rapaz, aparecia atividades e festas até um horário muito noite, muito, né? Então é uma checagem de uma coisa pequena, mas que também desestimula o recrutador a ir em frente com aquele candidato, né? Porque é um valor para ele, um comportamento dele que não vai, é difícil estar alinhado a qualquer empresa, né? Se não conseguires cumprir com algum horário, mesmo que seja em home office, né? Com uma combinação. Sim. Eu queria voltar no ponto que eu fiz na primeira vez que tu caíste. Eu acho importante ressaltar isso, porque eu acho que é uma coisa que eu vejo como valor na questão das entrevistas gravadas, né? Obviamente que as empresas têm que ver como aplicar e como inserir isso dentro das suas empresas da melhor forma. Mas essa questão do gravado, quantas vezes eu sou da área de recursos humanos, né? Então, quantas vezes tu encerra um processo e tu fica com 2 currículos na mão, assim, esse ou esse. Quem? Esse aqui tem isso, esse aqui. Então, essa questão da entrevista gravada, em termos de assertividade para o recrutador, eu acho que é uma ferramenta, assim, é um diferencial, né, que veio, porque se tu tem uma entrevista gravada, obviamente isso ali é uma coisa interna, sigilosa, assim como todo o processo do RH, né, desde a parte de seleção até o desligamento do funcionário, mas de tu poder voltar nessa entrevista, de tu poder, de repente, avaliar algum ponto, né? Eu não sei, no teu parecer, se isso seria um excesso de crítica, talvez, ou por se explorar demais alguns detalhes, né? Ou se, de fato, isso, como eu vejo, assim, é um diferencial, às vezes, na tua tomada de decisão, né? E, às vezes, de tomar e de fazer a escolha realmente certa entre duas pessoas. Uhum. É uma pergunta muito interessante, como eu te falei, é algo que eu não pratiquei ainda, não vi se fazer, né? Mas tem os dois lados. Eu acho que pode ser assim, porque quando tu entrevista presencialmente, ou uma primeira vez, né, o profissional, tu sai ali, logo em seguida, tu tem sensações, tá? Eu acredito, acredito não, eu evidencio isso na minha prática. Tu tem sensações, assim, te passam coisas na cabeça do teu, não é esoterismo, tá? Mas assim, tu tem percepções, é isso, feeling, né? Abriu, assim, fluiu energia, não fiquei com dúvida, mas às vezes tu esquece disso. Então, de repente, se tu volta numa entrevista gravada, tu pode ter essa percepção novamente. Ou não, ou tu tá com um viés, assim, de mais inclinação para um candidato por determinado efeito, porque, como eu te falei, né, a gente está no mundo digital, mas a técnica vem lá desde depois da Segunda Guerra Mundial, né, de recrutamento e seleção. Então, ela foi evoluindo, né, mas como é que eu vou te dizer, assim, tu podes voltar nessa entrevista gravada com um viés do tipo efeito halo. Não sei se tu sabes que é aquele efeito que, por uma característica do candidato, tu avalia o todo do candidato, né? Então, tu pode entrar com talvez um certo preconceito teu num aspecto, e daí tu contamina toda a avaliação, tu não consegue fazer uma avaliação isenta de todo o candidato. Então, tu pode voltar naquela entrevista e aí reforçar isso, né, para tirar aquele candidato da jogada e te confundir um pouco na avaliação, tá?
Então, assim, não sei, teríamos que... Travou aqui um pouquinho, a conexão às vezes da Cris está travando um pouquinho. Eu e o Odmar estamos ativos aqui, a Cris vai voltar. Feito. Quem sabe eu vou para o celular. Acho que não, Cris, acho que está super boa. Agora A tua conexão é alguns... Não, até poderia, mas é que é alguns pontos só que dá uma... Acho que tá bom, na sequência, assim, no mais, tá bem bom o teu áudio, pelo menos para mim. Não está prejudicando muito, não está muito desagradável para quem está assistindo? Não, vou te aproveitar então e fazer uma pergunta. Como que nós, recrutadores, devemos lidar, então, com dificuldades técnicas, internet caindo, a câmera travando, né? Como que a gente faz isso no meio de uma entrevista, às vezes numa entrevista com um alto executivo, a gente começa a ter problemas? Qual é a tua dica? Olha, primeiro, humildade. Humildade, né, no sentido de que é algo novo que está todo mundo passando, né? Não temos o controle de tudo. Temos que ter paciência. E isso eu acredito que também avalia os valores desse possível candidato, desse possível executivo, né, líder. É um líder que perde a paciência rapidamente, pode se utilizar até para um teste assim das características, né? Ou é uma pessoa que tem paciência, que vai liderar e formar e educar uma equipe e está, né, sendo resiliente. Vamos de novo, né? Cai a internet, vamos buscar força lá e vamos de novo. Ser persistente, ter perseverança, né? Já fica a dica que até é um próprio teste prático, né? Que a gente pode fazer pelo meio digital quando eu quiser avaliar alguma dessas competências que tu citaste, né? Vamos simular uma rede caindo o tempo inteiro. Me fez lembrar uma outra situação que quando eu criei a Steigleder Consultoria, a pessoa lá que queria fazer meu domínio, meu site, queria colocar STG ao invés de Steigleder Consultoria. E eu digo, não, deixa esse domínio que já é o primeiro teste. Se né, conseguir escrever todo esse domínio grande, já passa pelo teste. Agora nós estamos vivendo esse teste da internet, de como que as pessoas lidam com o inesperado, com o imprevisível, né, ou imprevisto. Deixa eu fazer uma pergunta que a Carla colocou, achei bem interessante. Ela perguntou assim, na verdade foi um pouco da nossa introdução, mas ela vai bem para a parte prática, né? Como tem sentido a aderência das pessoas sobre as entrevistas online versus o comportamento, né? As pessoas têm se preocupado em se vestir, têm se preocupado com o ambiente ao qual elas estão prestando. Tu que está atuando ativamente, né, nesse formato digital de seleção, qual é a tua percepção? Olha, na maioria, as pessoas bastante pontuais, bastante cuidadosas, cuidando que o fundo não tenha pessoas passando, ruídos, cuidando assim para que, fazendo testes, sabe? Por exemplo, eu voltei a usar o Skype também, né? Que é uma ferramenta antiga, mas as pessoas, já estou só usando o Google Meets, Zoom, mas eu faço o meu Skype, eu recupero o meu Skype. Então, as pessoas, aquelas bons candidatos interessados que estão no valor assim de construir algo, de alcançar aquela oportunidade, tem se colocado muito bem, assim, sabe? Muito adequadamente. Não tive, assim, nenhuma situação de que as pessoas foram inadequadas nesse sentido, sabe? É isso, né? O que mais que ela perguntou? Não, eu acho que é isso. Como que tu estava sentindo na prática, né?
Então, eu acho que essas questões são boas práticas para a pessoa que está sendo entrevistada, né? Então, assim, cuidar o ambiente, as vestimentas, tudo que a gente citou. O que tu teria de forma, assim, objetiva? Quais as principais boas práticas que o recrutador deve ter? Porque eu acho que esse é um ponto importante. A partir do momento, até na live que a gente teve com a Cris Mary semana passada, retrasada, já nem lembro, sobre home office, a gente falou muito disso, que o recrutador, nesse formato online, digital, a gente passa também a estar dentro da intimidade das pessoas, né? Nós falávamos em termos de equipe, mas, assim, eu acho que é possível trazer esse cenário também para o momento de seleção, né? E até de uma forma a ser mais pensada no momento que o candidato, ele não é nada meu, ele não é meu colega, ele não é meu chefe, ele não é meu par, ele não é da minha equipe. Então, assim, não existe uma intimidade, né? É o início de um contato. Então, assim, o que os recrutadores poderiam adotar como boas práticas, o que tu enxerga, assim, como primordial para que eu respeite esse candidato, para que eu permita com que ele se programe com calma, né? Porque tu falaste antes da questão do filtro da seleção, né? Às vezes tu bota alguns critérios que alguns vão ficar de fora. De repente, o recrutador vai criar, assim, um procedimento onde ele acha que ele vai chamar o candidato, vai dizer, oi, daqui a meia hora tu entra aí, plataforma tal, e se o candidato não quiser, já é interpretado como uma má vontade, né? Mas ele está na vida pessoal dele, com as coisas rodando. Então, um pouquinho de dicas, assim, pro RH, pro recrutador, o que a gente tem que cuidar, digamos assim. Perfeito. Olha, eu vou começar com uma situação assim, eu tive uma pessoa, uma profissional, né, que trabalhou comigo na consultoria e foi formada por mim, assim, na área de seleção, né? Hoje ela trabalha numa grande multinacional nessa área de aquisição de talentos, né? E ela me trouxe uma situação que ela foi abordada por uma recrutadora, né? De forma assim que não foi muito adequada. Isso já faz uns anos, né? Então, o que eu quero dizer assim, que as mesmas práticas que a gente deveria ter tido sempre continuam valendo e com mais algumas coisas, tá? Então, o contato, a abordagem, ela deve ser um convite com antecedência, né? Ela deve ser com respeito àquele profissional, então, com uma certa antecedência, de uma forma adequada. As pessoas não estão mais, pela minha prática, respondendo às minhas ligações, por incrível que pareça. Teve ocasiões, né, sendo bem sincera, que eu fiquei um pouco irritada. Eu digo, como assim? Tu queres ter uma oportunidade profissional e tu não atende o telefone, né? E as pessoas, principalmente os jovens, não estão mais atendendo o telefone. Então, também tem que haver uma certa flexibilidade do recrutador de se adaptar a esse novo estilo, né? Então, mais estão atendendo pelo WhatsApp. Então, a gente tem que fazer uma forma também de se apresentar no WhatsApp. Thaís? Travada de novo. Olá. Voltamos? Oi, o Edmar tá me vendo. Me vendo e ouvindo. Quem caiu foi a Thaís agora. Acho que ela tá voltando. Foi a minha vez agora. Isso aí. Cai de todo mundo aqui. Então, voltando, né? As regras, assim, de ser respeitoso, mas também de se adaptar aos novos formatos, né? Que as pessoas não estão mais atendendo telefone, então
fazer o contato por WhatsApp, né, por aplicativos, assim, mas de forma que tu também te apresente, coloque o assunto, estabeleça um contato, espere um retorno e depois combine coisas, né, de marcar uma entrevista. Tem que cuidar, e se a gente pede que as pessoas cuidem as questões tecnológicas e de ambiente, né, porque está todo mundo em home office, tem que cuidar o nosso lado também, né, de continuar sendo pontual também, flexível com os profissionais. Às vezes, a gente vê que um profissional não vai ser, isso é de sempre, né, desde a época presencial, não vai ser a pessoa que vai estar mais próxima do perfil que a gente deseja. Mas a gente combinou um horário com ela, então a atenção tem que ser não total de tempo, mas daquele período. É importante tu dar o acolhimento e ouvir, e não simplesmente nos primeiros 5, 10 minutos desligar, né? Essa semana eu fiquei sabendo, falando em desligar, que uma universidade desligou os tutores, professores, por pop-up. Não sei se tu viste essa notícia. Não. As pessoas chegaram para se logar, se conectar e tinha na tela, você está sendo demitido. Aí assim, queima toda o que é importante nas relações humanas, né? De Sim. respeito, de... Então, as melhores práticas é continuar com essas questões assim de respeito com os candidatos. Nesse caso dessa pessoa que trabalhou comigo, o que aconteceu? A recrutadora falou com ela, convidou para um processo seletivo, e aí ela nem disse que sim, quero participar, mas me liga num outro horário para a gente conversar melhor. E a recrutadora já mandou um teste de perfil para o e-mail e já cobrou, tu não me respondeste, mas ela disse, mas nós não conversamos sobre isso, eu não te disse que eu gostaria de participar. Então, considerar o outro, né? Sempre é importante. Assim como a gente precisa avaliar do lado da empresa, né? No meu lado, assim, avaliar se aquele profissional está alinhado às necessidades do meu cliente. É uma via de duas mãos a seleção. Continua sendo, e mais intensa ainda. Porque atualmente, depois de certas ocasiões assim que a gente teve pleno emprego e a mudança de mentalidade também, o profissional ele está avaliando muito a empresa, a reputação dessa empresa, né? Se essa empresa também está alinhada aos novos valores de responsabilidade social, ambiental, de respeito às pessoas. Então, eu tenho aqui um comentário, uma pergunta, né? Do Empreendedores do Transporte e Suas Histórias. Ele diz assim: já que estamos falando em entrevistas online, como você vê a questão home office? Podemos dizer que num futuro próximo a empresa contratante e o contratado não terão nenhum contato físico? Eu resolvi chamar essa pergunta e aí depois tu responde assim a tua visão. Sim. Mas pela questão que tu trouxe de que o candidato ele também está avaliando a sua empresa, né? Ele também olha se é onde ele quer. E como a nossa última live a gente falou em home office, eu acho que e um dos questionamentos lá foi esse: será que o home office vem para ficar? Será que isso pode ser um diferencial para minha empresa? Né? Então, assim, momento que eu, como pessoa, entendo que eu tenho um monte de vantagens pessoais estando em casa, eu posso ver o meu filho, eu posso molhar a minha planta com mais calma, né? A gente avaliou se isso seria uma vantagem competitiva. Então, como tu trouxe esse tema, eu acabei puxando aí essa pergunta. Sim. O que eu tenho até de experiência recente, tá? Eu tive um processo seletivo agora de um profissional especializado na área do direito, que essa pessoa estava numa outra empresa, né, já em home office, e o meu cliente eu estava fazendo a seleção para o meu cliente, que também estava em home office, né, e aí foi de forma à distância, as etapas,
Mas aí o meu cliente falou, não, mas agora que deu uma flexibilizada, né, e a gente vai voltar para o escritório de forma bem, assim, cuidadosa, eu quero ter uma entrevista presencial Tati, né, presencial olho no olho a 2 metros, né, e... E aconteceu a entrevista, tá? Agora, esse profissional, então, foi para esse meu cliente e voltaram para o home office, né? Ele estava no home office na outra empresa, agora voltou para home office por causa dessas questões do decreto. Eu não entendo, assim, que o modelo vai ser único e que não vai ter contato físico mais, né? Eu acredito que não, porque também nós tivemos, assim, lá na virada de 99 para 2000, tá? Talvez o que está questionando aí nem tinha nascido ainda. Mas também se pensava, com o advento da internet e dos sites de emprego, que a seleção seria toda pelo, né, à distância. E não foi assim, né? Continuou híbrido e hoje ainda está híbrido. As empresas, quando tudo isso passar, não se sabe quando, mas vai passar, né? Vai passar. Muitas vão repensar, assim, se os seus colaboradores vão voltar no presencial, né? Ou vão ficar parte home office, parte presencial, vai ter essa flexibilidade. Eu acho que vai se manter essa flexibilidade. E na seleção, algum momento de contato físico vai ter. Legal. Eu penso que esses momentos, assim, na verdade, eles potencializam muitas coisas, mas eles também não são radicais, né? Eles trazem, elevam os processos a um ápice e as pessoas se interessam e buscam e se desenvolvem nisso, mas conforme o dia a dia vai se restabelecendo, né? Eu vejo quais são os meus limites, o que realmente é vantajoso, o que realmente me traz um diferencial. E aquilo que não me trouxe, né, ganhos, assim, acaba voltando, né? E é a questão do modelo híbrido, aí, como a Thaís da Codex está comentando, né? É um pouquinho de cada. Eu acho que a pós-pandemia fica muito do digital, mas tá todo mundo com saudade, né? De fazer um treinamento com aquele café da manhã, fazer aquela dinâmica do abraço. Enfim, então, Cris, tu comentaste sobre a questão, assim, de que é importante o lado humano, né, da gente considerar, que a gente não pode esquecer disso, enfim. E eu vou te colocar a questão do retorno das entrevistas, né, aproveitando essa questão humana. Como tu enxerga, a gente já falou de recrutamento, a gente falou de seleção, como que tu enxerga o pós, né? Então, fiz o meu processo seletivo, tive a minha opção. Como que tu enxerga o papel do RH neste momento pós-entrevista? Quais são as condutas mais adequadas, né? E adequadas, eu digo, olhando para o candidato, mas também olhando para a realidade da empresa, né? Como que tu enxerga? Do candidato que foi selecionado, que não passou, ou de todos? Não, do que não passou. O que foi selecionado, Do obviamente, eu vou negativo. contatar. Isso. Sabes que uma executiva de RH esses dias estava se colocando, minha amiga e parceira até na BRH, triste, assim, que alguns amigos e pessoas reclamaram de participar de processos seletivos e não receber nenhum retorno, né? Sabendo que já terminou e tudo. E até eu brinquei com ela, não é por minha parte, né? Porque olha, sinceramente, nesses tempos todos, a gente se esforça para ser correto com os nossos clientes e com os nossos candidatos, que são nossos produtos, né? Então, a gente busca sempre dar o retorno, é importantíssimo que seja um retorno automático, no mínimo tem que ser, né? Agora, aqueles que tu também levou até a final, precisa ter uma comunicação, né, por e-mail ou WhatsApp ou uma ligação. É claro que tu não consegues dar um feedback assim, que as pessoas às vezes perguntam, né? Mas o que foi mal? Por que eu não?
normalmente não é nos finalistas nada que desabone aquela pessoa. O que foi um ponto que sobrepujou na outra, né? Que se aproximou mais do perfil, ou até questões de negociação e tudo, que fez com que a empresa optasse por aquela pessoa, né? E nesse sentido, até eu criei um serviço de assessoria na carreira, porque eu tive muitas essas perguntas assim, e como eu trabalho muito com profissionais que estão empregados, convidando eles a participar de outros processos, né? Claro que as empresas, as pessoas que eu abordo não estão nas empresas que eu sou a fornecedora, Sim. né? São outras empresas. E essas pessoas daí estavam um pouco quietinhas, mas o meu convite fez com que desse uma inquietação, assim, talvez de mudança, né? E aí, então, a gente trabalha um processo de reflexão, assim, sobre a carreira. E voltando aos cuidados, ao retorno negativo, eles devem ser prioridade assim na gestão dos recursos humanos, né, dentro dessa área de seleção. Os profissionais têm que ter esse compromisso de humanidade, né, de serem realmente respeitosos com quem disponibilizou o tempo, sua história, sua expectativa, né, com relação à empresa, porque isso é fator de avaliação da reputação da empresa. Aí, se tu queres chamar aquele profissional uma outra vez, ele já vai pensar, né, poxa, mas me trataram assim sem consideração numa primeira vez. Como é que vai ser, né? Isso dá toda margem para o imaginário das pessoas criarem uma percepção da tua empresa que não é legal, né? Vamos dizer assim, é um procedimento a mais que a empresa que assume essa postura vai ter que ter, porque dá trabalho, né? Ainda mais uma empresa grande, com um volume muito grande, um turnover muito grande, às vezes tem um volume alto de vagas, então, às vezes. Mas, enfim, eu acho que é uma opção de escolha e, de fato, tá ligado à questão da reputação da empresa, né? A imagem que fica daquele candidato que participou e, enfim. De repente, as empresas levarem em consideração processos mais complexos, aqueles que envolveram um maior número de entrevistas, um maior número de etapas, de repente, né? Ter esse filtro. E até assim, se utilizar da tecnologia mesmo, né? Porque algumas coisas têm como tu de repente. Ou até de combinações durante as etapas, né? Aqui a gente costuma fazer da seguinte forma. Geralmente a gente faz as entrevistas, aí geralmente eu digo assim, que às vezes tu já tem uma febre, né? Se aquele candidato vai adiante ou não. Se é um que eu já vejo que não vai adiante, eu já digo, olha, até amanhã eu vou fechar a vaga. Se eu não te der retorno, é porque tu não foste selecionado. Caso contrário, eu vou entrar em contato. É como eu costumo fazer. É que isso já é um retorno, tu entende? É um cuidado que tu tá tendo. Para a pessoa, porque quando tu vai e faz uma entrevista coletiva, né, ou uma entrevista mesmo individual, e aí não se combina isso, e a pessoa fica na expectativa, né, fica na expectativa para sempre, daí fica com aquela sensação que não recebeu retorno. Agora, essas combinações são importantes também, já é um retorno. Legal. Vamos achar já quase com 1 hora de live, vamos para os nossos, finalizando aí, né, a nossa conversa. Eu tenho mais uma pergunta que eu queria te fazer, Cris. Tu terias alguma ferramenta que para ti funciona melhor, algo que é mais bem indicado em relação a essa questão do digital? O que para ti funciona, ou como tu já teve experiências, talvez com outros aplicativos, né? Se teria algum desses para te indicar, mas eu quero dizer assim, o que tu experimenta que para ti é eficaz? Olha, para mim, mais que eficaz é necessário para esses tempos, né? É o conhecimento, assim, e lançar mão de várias plataformas de entrevista à distância, né? Entrevista online. Então, isso foi uma coisa que nesses 100 dias eu precisei conhecer, saber lidar com essas plataformas, né, com essas tecnologias. Então,
Na seleção, eu digo que nunca é uma palavra muito longa, mas eu acredito que não vai se prescindir do olhar humano, nem que seja através do computador. Então, a ferramenta da entrevista, ela é essencial, né? Porque tu fazeres testes ou entrevista gravada, que tu não tá ali olhando para a pessoa, não tá interagindo, não tá vendo se movimentar. Eu tô quase como intérprete de Libras aqui, que eu sou meio italiana. Então, essas ferramentas são essenciais atualmente para os recrutadores, né? E aí tem pessoas que se adaptam mais com uma, com outras. Nós mesmos na BRH, nos grupos de estudos, eles estão sendo também digitais. Então, teve alguns facilitadores que não se adaptaram com uma plataforma que as meninas já utilizavam há bastante tempo de reunião, que é a GoBrunch. Né? Um grupo estava utilizando bem e o outro grupo achou horrível. E aí partiram para outras, para Zoom, para Hangouts, Google Meet, né? Eu acho que nesse momento que existe, de repente, mais uma necessidade de adaptação dos próprios candidatos do que das empresas, porque as empresas têm outros processos, né? Reuniões, enfim. Então, de repente, até o mais adequado seria a ferramenta que é mais adequada ao candidato, né? Então, de ter essa conversa na marcação, de repente, essa é uma dica, né? Ter várias opções para usar aquilo que o candidato melhor se adeque também, né? Travou para mim, travou um pouquinho, mas eu entendi. Acho que eu entendi a tua dica, que tu ter, nós como recrutadores, termos o conhecimento de várias plataformas e poder adaptar para cada candidato ou para, né, ter assim opções. Isso, quais que vocês utilizam lá na consultoria, lá na BRH, se tu puderes citar, tem o pessoal perguntando quais, né? Acredito que tem bastante comuns, mas quais? se puder... Sim, o próprio Skype, que já é quase dinossauro, o Google Meet, Hangouts, Zoom, que mais? WhatsApp. Acho que são essas. GoBrunch, WhatsApp, vídeo, chamada por vídeo no WhatsApp. Uhum. E legal. Eu acho que são essas que dá. Microsoft Teams da Microsoft também. Uhum. Aqui na empresa a gente também já utilizou o Webex, que ele era gratuito até hoje, eu acho. A partir de amanhã ele tem a limitação dos 50 minutos. Para inovar a gente já usou. A Eliana Punk, Cris, ela faz uma pergunta. Estratégico ainda. Tá me ouvindo? Posso ler? Vamos ver se ela tá me ouvindo. Tô te ouvindo, tá meio tá. assim travando, mas eu tô te ouvindo. Você consegue ter a mesma percepção do candidato na entrevista online que teria na presencial? E qual a sua opinião sobre conhecer o candidato no primeiro dia de trabalho? Tá, a primeira pergunta eu entendi, a segunda cortou o que tu falou. Eu faço na sequência, vamos nessa primeira aí, então, que tá na tela aí. Tá no banner. Tá, essa primeira, assim, ó, a mesma percepção não é, tá? Não é, porque até está se estudando que através dessas videoconferências, os... Alô, tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Voltou agora, não? Voltou, nossa, tá. Eu tô te ouvindo. Então, a mesma percepção, honestamente, não é. Né? Tem pesquisas agora falando sobre o Zoom fatigue, a fadiga de videoconferência. Por quê? Porque estudos mostram que o cérebro não consegue captar pela videoconferência todas as expressões, ele cansa com isso. Então, isso também tem impacto na nossa percepção do candidato na entrevista. Tá me ouvindo? Tá travado?
Tá, tu tá nos ouvindo, Cris? Tá nos vendo? Eu tô te vendo. De volta? Tá de volta. Pode continuar a seguir falando. A tua imagem tá travada, mas a tua voz dá para ouvir. Eu tô ouvindo você. Tá, é que eu não sei se eu não tô sendo muito repetitiva. Que para mim eu já falei umas 2 ou 3 vezes que não é a mesma percepção. Não, tu falou dos estudos ali, né, de que a gente não consegue perceber o candidato da mesma forma, até pela fadiga, né? E eu também vi algumas coisas que o próprio candidato acaba se portando de forma diferente, porque na entrevista online ele está se vendo, ele também está se olhando, né? E isso também acaba fazendo com que ele tenha um desempenho diferente do desempenho que ele teria numa entrevista presencial. Bom, gente, eu acho que tá excelente o papo, né? Acho que é um papo bom, um papo atual para a gente estar falando. Vamos ver se a Cris volta aí. Como a gente já tá com mais de uma hora de live, vou esperar ver se a Cris consegue voltar. Feito, Cris. Oi, será que Eu tô... nós vamos conseguir concluir? eu estava falando aí, como a gente já está com uma hora de live, a gente faz essa pergunta, então, já que a gente está começando, a chuva está forte, as nuvens, né? A gente faz essa pergunta aí, e aí, de repente, a gente vai indo para o nosso final. Eu comentei que até o próprio candidato, né, Cris, ele, às vezes, se olhando para a tela, ele tem um desempenho diferente, né? Isso também tem estudos que estão sendo elaborados, né, de que o fato dele estar se olhando, ele se controla, ele se retrai mais, enfim. Então, é um mundo novo que a gente vai ter que Modifica, avaliar. assim. Vai ter que ter um tempinho de avaliação aí, né? Então tá, Cris. Mas eu não sei até que horas que vocês me ouviram. Não, tu falaste do estudo, né, que está sendo feito, da fadiga, da fadiga que se tem, né, em relação a essa Por questão da videoconferência. tela, de não conseguir se ter a percepção como um todo do candidato, né? Mas assim, a gente está com mais de uma hora de live, então acho que tivemos aí alguns probleminhas, mas bem rapidinhos, pontuais, né? Agora que está travando um pouco mais. Eu acho que a gente pode se encaminhar aí para nossas mensagens finais. Eu vou falar e aí depois eu te passo a palavra, então, para te concluir, enfim, com o que tu queira complementar, Perfeito. né? Pessoal, essa foi então a nossa primeira live online, né? Live online, não, essa foi a nossa primeira live para apresentar o Inovar, né? Como eu disse lá no início, o Inovar, então, ele vem num formato digital, ele vai ser uma live no mês, onde a gente vai trazer uma especialista para estar discorrendo e falando do assunto em questão, né? Hoje foi a Cris aí falando sobre a questão da entrevista por meios digitais. E nos próximos dias a gente vai estar marcando dentro do Grupo Inovar também uma reunião online, onde, dentro de tudo isso que a gente refletiu, avaliou, para que nós possamos, como RH, fazer uma reunião e falar como é que está o nosso dia a dia, como eu tenho feito, o que eu tenho feito, que dificuldades que eu tenho encontrado, né? Então, esse vai ser sempre o objetivo do segundo momento do Inovar no mês, que é a reunião online, tá? Então, a live e a reunião. Conto com a participação aí de quem quiser trocar ideia, quem quiser trocar boa prática, acho que é o momento da gente evoluir, né? As empresas estão convidadas, mas assim, dentro do TRC a gente tem bastante especificidade, né, do nosso segmento, então vai ser um prazer poder encontrar vocês na nossa reunião online para a gente daí poder falar do nosso dia a dia, do nosso RH e da nossa empresa, né? Agradecer imensamente a Cris por ter feito esses esclarecimentos aí, ter trazido a experiência dela, a vivência que ela está tendo sobre essa questão da entrevista no formato digital, tá? Agradecer o Admar por ter feito essa excelente transmissão, a minha colega Carla, que nos ajudou a viabilizar isso, e se eu não me engano, foi o Dex, um outro colega nosso de diretoria lá, que fez essa sugestão. Então, obrigado, acho que essa parte de inclusão, ela é muito importante. Os contatos do Odmar já tiveram aqui na tela. Quem quiser pode contatar o SetSergs também, ou o pessoal, a Cris, no caso, também, o SetSergs pode estar fornecendo, mas aí vocês também encontram ela nas redes sociais. Cris, passo a palavra para ti, muito obrigada, e deixa para as tuas considerações finais aí.
Então, para mim, eu tenho a agradecer muito. É um tema muito caro para mim, assim, muito importante, que é a seleção. Agora, com essas inovações todas, né, poder conectar as pontas mais rapidamente e mais afinado, assim, entre as pessoas e as organizações, potencializar a liderança das pessoas e das empresas também, né, faz parte aí do meu propósito. Então, agradeço muito poder ter tido essa conversa, foi bem agradável, bem descontraída, com conteúdo, né? E com as suas perguntas e intervenções muito importantes, Thaís. Obrigada mesmo, obrigada, Garret, né? Eu lembro só do sobrenome dele, é Odimar. Odimar. Obrigada mesmo, tá? Obrigada também à BRH, convido todos a participarem cada vez mais da BRH, se é que já não participam. E como a Thaís colocou, me contatem nas redes sociais, Cristiane Steigleder, ou até mesmo por e-mail, né? Depois também a Giana ou a Thaís podem colocar aí para vocês. Então tá, agradecer os meus colegas de Novar que estiveram prestigiando, os meus colegas aí da área de RH, às vezes que não foram do TRC, que essa live, como o assunto era genérico, a gente convidou algumas pessoas também, a nossa diretoria também, que tem nos apoiado, e na sequência, aí, nos próximos dias, a gente vai estar divulgando a data da nossa reunião online para fazer essa troca, então, sobre esse tema aí de entrevistas, né, no formato digital. Acompanhem lá. Essa live vai ficar gravada no canal do SETSERGS, lá no YouTube. Então, é só pesquisar por SETSERGS. Tem uma série de outros conteúdos. A gente tem falado de vários conteúdos jurídicos também. Nossa assessoria tem feito alguns vídeos explicativos, né? E então, só procurar lá e tá acessando, tá? Pessoal, obrigada. Aguardamos todos vocês, então, obrigada, na nossa reunião online. Cris está convidada, se quiser participar aí para estar agregando e respondendo, e tu estiver livre, eu vou te mandar aí a data para te participar conosco. Tá ok? Com certeza, quero participar e parabéns pela iniciativa também, né, do Inovar e dos 60 anos do SETSERGS aí. Obrigada, Cris. Obrigada, pessoal. Obrigada, Edmar. Até mais.